Quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor. Vou iniciar o culto dessa noite com uma breve oração. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo, Pai. Desce ao nosso encontro essa noite, Senhor. Nos fortalece, nos fortifica, Pai. Enche-nos com teu Espírito Santo, Senhor. Enche-nos com teu poder, Pai. Precisamos de ti, Senhor. Sem você não somos nada, Pai. Abençoa as nossas famílias, Senhor. Aqueles que ainda continuam sendo espiritualmente. Tenha misericórdia com todos, Senhor. Tenha piedade com todos, Pai. Desça aqui agora na tua casa, na tua igreja, e enche essa tua casa com a tua glória, Senhor. Com a tua graça, com o teu poder, Pai. Tenha misericórdia de todos, assim como o sol nasce para todos, Senhor. Por favor, Pai, nos abençoa, nos guarda de todo mal, Senhor. Estamos aqui demonstrando fé, Senhor. Somente 4 almas e 4 servos diante de ti, Pai, demonstrando fé e confiança na tua palavra. Venha ao nosso encontro, Senhor, e nos fortalece. Em nome do Senhor Jesus, o Nazareno. Amém. E graças a Deus. Aleluia! Amém, irmãos? Amém. Vamos meditar um pouco na palavra. Hoje eu vou falar da queda de Pedro. Não criticando ele, de fato, né? Bíblia é fato. Não tenho que questionar o que está na Bíblia. Domingo eu vou falar do avivamento de Pedro, restauração de Pedro. Hoje vamos começar pela queda de Pedro. Amém? Marcos, capítulo 14, versículo 29 e 30. Depois nós iremos para o versículo 66. Pedro nega conhecer Jesus. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Amém, irmãos? Aqui, irmãos, o que Deus deixa à mostra no apóstolo é a soberba, pura soberba de Pedro, soberba e exaltação. Ele era para frente, mais que todos, né? Ele sempre estava na frente, era o primeiro a falar, sempre estava na frente de todos. Se fosse em qualquer sentido, até na hora de errar também. Não criticando ele, né? Não, porque hoje ele está no céu, ele já ganhou seu galardão, e nós estamos aqui ainda lutando para chegar até lá. Então, Pedro aqui, ele mostra o quanto seu coração estava cheio de soberba. Porque ele diz aqui: nem que todos escandalizem. Ele se julgou melhor que todos. Ele se julgou só abaixo de Jesus, o Senhor.
lançar a última Coca-Cola do deserto, não, o último biscoito, né, do pacote. E nas igrejas em gerais tem muito isso. Tem muito crente soberbo. Soberbo, às vezes o crente tem alguém, tem uma coisinha a mais, ele é soberbo, ele se exalta. Mas o que mais um crente que demonstra soberbo é se ele, às vezes, ele tem a capacidade de pregar, de ter um dom que Deus está abençoando ele. Se ele canta bem, ele se julga melhor que os outros. Se ele se sai bem em relação às lutas da vida, contra o pecado, as tentações, as tribulações, ele se julga melhor do que o outro, se o outro às vezes cair. Esse é o servo soberbo, perverso, e não porque maligno. Maligno também, porque Deus, antes do homem, já viu isso em algum lugar. Deus já viu isso em Satanás. A soberba e a inveja de Satanás. Deus, quando vê um servo com esse pensamento em seu coração, Deus diz: olha, isso ali está parecendo com Lúcifer. Está parecendo com. Em vez dele estar resplandecendo a imagem e semelhança de Deus, quando ele deixa a soberba e a inveja no seu coração tomar de conta, ele vai ter a semelhança e a imagem do diabo. Simples assim, não é? Conta simples. Então, se o crente deixa a soberba dominá-lo, Deus compara ele com o diabo, com Satanás, com o nosso arqui-inimigo. Então, Pedro aqui, ele rebaixou todos. Ele mesmo botou o palanquinho dele, subiu em cima, e ele, nas palavras deles, ele ia ficar até mais alto que Jesus. Por que não, né? Às vezes ele botou o palanquinho ali no pensamento dele, todos vão errar, somente eu não vou errar. Todos vão cair, todos vão para o inferno, mas eu não. E, para você ver, não criticando ele, né? Porque ele foi a pedra da igreja, mas depois do avivamento, depois da restauração. Antes dessa passagem aqui, ele queria mudar o caminho de Jesus. Jesus falando, né, que ia ser crucificado, ele não, Jesus, não, isso não vai acontecer com o meu Senhor. E Jesus, quando tinha papas na língua, arreda de mim, Satanás. Para saber como, né, ele estava com algo diferente. Bem antes dessa passagem aqui, Jesus já tinha repreendido ele, mesmo andando com Jesus, porque ali ele já estava há mais de 2 anos com Jesus. E Jesus já vinha falando isso umas 3 passagens já, que ia ser crucificado. E ele, por não ter discernimento para entender a palavra do Senhor, não tem entendimento. Porque se o Senhor fala uma vez, nós temos que entender. Se ele diz assim, é assim. Se ele diz não é assim, não é. É por aqui. É por aqui. Se ele disser por aqui, é por aqui. Então Jesus o repreendeu fortemente nessa passagem, comparando ele a Satanás, porque faltou um entendimento a ele, discernimento, para entender que era preciso aquilo para a redenção. E Jesus, conhecendo a soberba em seu peito, Jesus fala: em verdade te digo, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Aqui
e vou mostrar para ele como é o Evangelho. Porque o Evangelho diz: quem está em pé, cuidado para não cair, não pode se exaltar. Então aí Jesus fez ele cair. Aqui foi Jesus mesmo que fez ele cair. Falou e ele caiu. Do mesmo jeito, às vezes o crente supera para Jesus, é assim, é. Então, Jesus faz ele cair para ele ver que ele não é nada, só o Senhor é santo e ele veio do pó e voltará para o pó. Essa é a verdade. E que o crente, quando ele está certinho, obediente, tem dom, canta bem, prega bem, o que é que ele tem que fazer? Ele, cada vez mais, ele tem que se rebaixar. É ele subindo no espiritual e se rebaixando na carne. Eu não sou forte, grande é ele. Eu não tenho poder, o poder tem é ele. Eu não mando em nada, quem manda é ele. É assim que o crente obediente tem que agir. Quanto mais ele obedecendo pelo dom, Deus usando ele, Deus fazendo obras maravilhosas nele, ele tem que se rebaixar. Tem que se abaixar e engrandecer o nome de Jesus. Porque o único nome que sobe é o de Jesus. O nosso, ele é que tem que dar a mão para nós subir. Senão nós não vamos subir. Então o crente está certinho, está tudo certinho, feliz na caminhada, prosseguindo para o céu, se abaixa mais ainda, e a glória de Deus vai descer sobre ele. Se exaltar, Deus derruba ele, para ele ver que ele não é nada, ele depende de Deus. Foi isso que Pedro provou. Agora vamos ver aqui a negação dele, irmãos. É do mesmo capítulo 14, começa no 66. Pedro nega conhecer Jesus. E estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que estava aguentando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao Pedro, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, pois és também galileu, e tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando-se dali, chorou. Irmãos, aqui fala do trabalho que Jesus fez para ele, assim, ver o quanto ele não era forte, o quanto ele não tinha poder, e ele dependia de Jesus. Aqui às vezes, foi Satanás. Não, é o trabalho de Deus para tirar a nossa soberba, mostrar o quão nós somos fracos e não podemos contar vitória com nada. Temos que ter em mente que a qualquer momento podemos cair, e se for um crente meio fraco, ainda fica caído, né? Fica caído. Então, às vezes,
Aqui foi Jesus mesmo que preparou para tirar aquela soberba do peito dele. E note também, irmãos, que um servo um pouco soberbo, ele perde para uma criada. Ele perdeu para um escravo. Ele ficou sem palavras. Começou a negar Jesus, a praguejar, a jurar. Não conheço o Senhor, juro por Deus, não conheço. Ele, diante dos criados, ele ficou sem palavras, sem assunto, sem argumento. A única coisa que ele tinha para falar, não conseguiu nem anunciar e continuou só negar a Jesus. E também, irmãos, aqui também temos que falar também a coragem de Pedro. Mesmo ele negou e tudo, mas ele foi atrás de Jesus ainda. Os outros, quando prenderam, eles já largaram Jesus. Pedro ainda foi até a casa dos sacerdotes. Não vamos só criticar ele, descer a linha dele, mas o que está sendo pregado aqui agora é fato, é Bíblia. É Bíblia, errou, nós erramos, nós vamos continuar errando, mas tem que falar, tem que ser explicado. Também aqui, irmãos, ele, o que mostra o que tem que acontecer com o crente. Muitas vezes ele erra, né? Ele erra e vê que está errado diante do Senhor. Ele tem que se demonstrar triste. Porque aqui, enquanto os criados estavam apontando para ele, você é um deles, você é deles, você é do bando deles, aí ele ficou encurralado, mesmo sem entender o que estava acontecendo, porque ele pensou que ninguém ia conhecer ele ali, no meio do povo ali. Aí, quando o galo canta, ele lembra da palavra. Aí foi que ele caiu em si, o que Jesus disse para ele. Ali, imagina assim, irmãos, que tem outra passagem que diz que Jesus vai saindo, depois que eles agridem o nosso Senhor, e Jesus olha para ele. Tem outra passagem aqui que fala assim. Já imaginou, às vezes, por nós errarmos, nós ver o Senhor olhando para nós? Imagina a tristeza que não dá em nossos corações. Se depois que nós erramos, o Senhor nos mostrar em uma visão, ele pendurado, ensanguentado. Imagine a dor que vai dar em nossos peitos. E aqui fala só que ele lembrou, mas tem uma passagem que diz que Jesus podia sair, olhou para ele, e o galo cantou. E ele lembrou da palavra de Jesus. Mas aqui tem um lado positivo, porque quando ele lembra da palavra, ele se entristece, ele mostra-se quebrantado, arrependido. Ele vê que aquilo que o Senhor falou dele aconteceu, e ele vai lembrando que o Senhor já tinha falado antes. Aí vai imaginar a cabeça do homem Pedro, que ele é um homem, é um ser humano igual nós. Do mesmo jeito que ele errou, nós já erramos, vamos errar e vamos continuar errando. Não tem como. Aí ele lembra da palavra, lembra de Jesus, lembra do Senhor, se entristece, quebranta o coração e chora amargamente. Aqui também ele negou, mas ele também
Igual eu falei, se ele, quando errou, ele já viu Jesus cara a cara e se entristeceu e chorou, nós também, quando nós errarmos, temos que, quando errar, lembrar do Senhor, lembrar o quanto Ele sofreu por nós e entristecermos por dentro, ficarmos quebrantados totalmente e chorar pelo nosso pecado. Mas Pedro, como eu falei, não é criticando ele não, é fato, é Bíblia. Ele errou, mas depois ele virou um pregador que foi, um monstro pregando. Mas é fato, é coisas da caminhada. Ele ainda não estava revestido do poder. Jesus ainda não tinha tirado a soberba do peito dele, porque aqui era um tratar ainda com ele, estava tratando com ele. Então, na caminhada. A caminhada está propícia a tudo. É errar, acertar, né? Não tem como ser perfeito. Perfeito é só Jesus. O único perfeito é Jesus e pronto. Então, irmãos, essa era a palavra que eu tinha para hoje. Amém e graças a Deus. Aleluia!